Crianças, vamos lá para a nossa atividade de matemática, atividade 5.1, que a tia Vilma já enviou para que vocês trabalhassem. Agora vamos trabalhar a correção. Aqui nós estamos trabalhando, lembram essa ideia da multiplicação retangular, desde quando nós construímos a tábua de Pitágoras, né, realizando ali a tabuada, e agora, resultando na tabuada, né? E agora nós continuamos nosso trabalho lá com os carrinhos de Ricardo, quando ele organizou os seus carrinhos de várias formas, e ali nós podíamos verificar a quantidade dos carrinhos de Ricardo sem ter que contar um por um. E aqui estamos agora trabalhando essa ideia na malha quadriculada. A malha quadriculada é o resultado do cruzamento de linhas e colunas traçadas, das linhas que constroem as fileiras e as colunas. Lembrando que linhas, né, não é o traço, tá certo, gente? É o espaço resultante do cruzamento das linhas que formam as fileiras ou linhas, como nós quisermos chamar também, e as colunas. Então, a tia Vilma já tinha até gravado essa aula, mas o armazenamento do telefone não foi suficiente e eu estou tendo que refazê-la, tá? Então, vamos lá. A gente primeiro verifica na malha quantas linhas existe aqui neste espaço contornado em vermelho. Então, nós verificamos aqui, ó, que nós temos neste espaço contornado, nesta malha A, 9 linhas. E nós temos aqui 3 colunas, né? Então, olha só, 3 colunas. E aí, nós podemos ter o seguinte: se nós temos 9 linhas ou fileiras, né? E 3 colunas, nós temos 9 vezes 3, que é igual a 27. Ou colunas versus as linhas ou fileiras, que é 3 vezes 9, que também é igual a 27. Depois, a tia Vilma já tinha aqui trabalhado a ideia do contorno da malha B. Então, vamos lá. Nós temos aqui nesta malha, né, que está aqui compreendida neste contorno vermelho B. Quantas linhas? Olha só, 4 linhas ou fileiras. Quantas colunas? Lembrando que não é o traço, viu, crianças? É o resultado do cruzamento desses traços que formam a malha. Então, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 colunas. Então, nós temos 4 fileiras ou linhas e 7 colunas. E aí, nós temos, então, a ideia da multiplicação retangular. 4 vezes 7 é igual a 28, ou as colunas pelas linhas. 7 vezes 4 é igual a 28 também. Depois, nós fomos para... A tia Vilma já trabalhou aqui e está regravando o contorno da malha C. Então, vamos lá para essa malha. Quantas linhas? Nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 linhas ou fileiras. E quantas colunas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós temos 8 fileiras ou linhas vezes 8 colunas. Então, nós temos 8 vezes 8 igual a 64. Aqui eu não preciso me preocupar em inverter colunas por linhas, porque vai dar a mesma coisa, é a mesma multiplicação. E agora, vamos lá para o contorno da letra aqui na malha D. Então, a tia Vilma estava trabalhando e não finalizou. 1, 2, 3, 4, 5, 6 linhas. Quantas colunas? 1, 2, 3, 4 colunas. Então, eu tenho 6 linhas versus ou vezes ou 6 linhas por... Quando a gente também ver aqui essa expressão por, né? A gente já vai compreender que aqui é 6 fileiras por 4 colunas. Então, nós teremos aqui 6 fileiras, né? 6 fileiras vezes 4 colunas. 6 vezes 4, 24. Ou 4 colunas vezes 6 fileiras ou 6 linhas. 4 vezes 6, 24. E aí, nós vamos para a letra E.
Na letra E, nós temos aqui uma malha que está contornada aqui nesta posição, nessa quantidade aí, né, de quadradinhos resultantes do cruzamento de linhas que formaram essa malha quadriculada. Então, vamos ver quantas linhas. Então, nós temos duas linhas, né? Essa malha contornada aqui tem duas linhas. Quantas colunas? Duas, então vamos lá. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 colunas. Então, eu tenho duas linhas por 10 colunas. Então, eu tenho aqui, isso aqui é a letra, aqui foi a letra D, né? E aqui a letra E. Então, nós temos duas fileiras ou linhas por 10 colunas, que é igual a 20, ou 10 colunas vezes duas linhas ou fileiras, que também é igual a 20. Então, vocês perceberam que nós temos condições de verificar o número daquilo que se pretende dentro de um espaço determinado ou de uma organização, como foi o caso dos carrinhos de Ricardo, e nós podemos, assim, descobrir, saber a quantidade daquilo que se pretende na organização retangular. Agora, aqui no número 2, está pedindo o seguinte, olha aqui. Relacione cada uma dessas figuras, né, com as escritas apresentadas abaixo. Então, nós temos aqui duas colunas apresentadas e nós temos todas as representações das malhas que nós trabalhamos aqui em cima. Então, a letra A, a malha A, ela corresponde a que multiplicação? 4 vezes 6, que é igual a 24? Foi isso que nós vimos aqui na letra A? Não, né? Foi 9 vezes 3 ou 3 vezes 9. Então, nós vamos procurar aqui. 9 vezes 3 ou 3 vezes 9. Então, eu vou ligar a letra A, que corresponde à malha quadriculada a essa multiplicação aqui apresentada. Certinho? E agora, vamos lá para a malha B. Olha a malha B. Nós temos aqui a multiplicação retangular resultante da malha que nós vimos. E aí, então, nós temos 4 vezes 7 ou 7 vezes 4. Vamos procurar aqui. 4 vezes 6, 10 vezes 2, 3 vezes 9 já foi. 7 vezes 4, que é igual a 28. Então, nós temos a B é igual a 7 vezes 4, que é igual a 28. Vamos para a letra C, trabalhando aqui o número de quadradinhos da letra C. A letra C, nós temos que são 8 colunas por 8 linhas, ou 8 linhas por 8 colunas, que é igual a 64 quadradinhos. Então, vamos lá na letra C. Aqui na letra C, qual dessas multiplicações aqui com o resultado de quadradinhos que corresponde à letra C? Então, nós temos que é 8 vezes 8 igual a 64. Agora, para a malha D. Então, vamos lá para a letra D. 6 linhas por 4 colunas igual a 24, ou 4 colunas por 6 linhas, que é igual a 24. Então, vamos procurar aqui a letra D. Aqui nós temos 4 vezes 6, 24, que foi o que nós vimos aqui, não é? Então, aqui, ligando, né? A malha D corresponde a 4 vezes 6, que é igual a 24. E agora, por último, a malha E. Nós temos duas linhas por 10 colunas. Então, nós temos aqui a malha E, é 2 linhas por 10 colunas, que é igual a 20, ou 10 colunas por 2 linhas, que é igual a 20. Vamos aqui nas nossas coluninhas apresentadas e nós temos aqui que a malha E corresponde aqui
a multiplicação 10 colunas vezes 2 linhas, que é igual a 20. Certinho, crianças? Bastante atenção e pensamento acontecendo para o aprendizado, certo?